O Santa Cruz mal encerrou sua temporada e já começa a movimentar os bastidores com possíveis saídas no elenco. E um dos nomes que voltou à pauta foi o de Thiaguinho, atacante que, mais uma vez, divide opiniões entre os torcedores. Jogador de intensidade, voluntarioso, veloz, mas que segue enfrentando críticas constantes por uma característica que não pode faltar num atacante, a finalização. Thiaguinho chegou ao Santa Cruz depois de longas tentativas. O clube já vinha tentando contratá-lo em outras temporadas, mas a Jacuipense, seu antigo clube, sempre fazia jogo duro e dificultava a negociação. Até que finalmente, na temporada passada, o Santa Cruz conseguiu trazer o atacante. Ele chegou, vestiu a camisa coral e até fez um bom campeonato pernambucano. Participativo, importante no sistema ofensivo, e ajudou o time a conquistar o calendário da atual temporada. Foi um dos nomes mais lembrados pela torcida, que inclusive pediu seu retorno para a temporada seguinte. Mas aí entra aquele detalhe que não dá para ignorar, a limitação na hora de definir as jogadas. Thiaguinho é o tipo de jogador que precisa de 4 chances para guardar uma. Quando essa primeira oportunidade entra, beleza, o time respira, o torcedor comemora, e o cara parece estar em noite inspirada. Mas quando começa a empilhar chances perdidas, o nervosismo toma conta e aí tudo desanda. E foi justamente isso que passou a acontecer. Um dos lances que ficou marcado na memória da torcida foi no clássico contra o Sport, esse ano, pelo Pernambucano. O Santa Cruz estava sendo pressionado o jogo inteiro, e no único lance cara a cara com o goleiro, Thiaguinho teve a chance de ouro e desperdiçou. Foi inevitável a lembrança de outro momento semelhante no ano anterior, também contra o Sport, no Arruda, naquele jogo do apagão. A luz voltou, a bola sobrou limpa para ele e perdeu novamente. E aqui no Recife, quem marca contra o Sport vira ídolo. Quem perde, vira meme. É simples assim. Apesar dessas falhas em momentos decisivos, o jogador continuou sendo importante no elenco. Mesmo com a chegada de reforços como Esquilo, Jatobá e Vini Moura, nomes que a diretoria acreditava que chegariam para tomar a vaga de Thiaguinho, nenhum deles conseguiu se firmar. E no fim das contas, foi ele quem continuou sendo titular, sendo decisivo em alguns momentos e carregando boa parte da responsabilidade ofensiva. Só que o desempenho foi caindo com o passar do tempo. Além dos fatores técnicos, Thiaguinho enfrentou também um período muito delicado fora das 4 linhas. Problemas pessoais afetaram seu rendimento dentro de campo. Teve perda de familiares, descobertas de doenças graves na família, e isso tudo mexe com qualquer ser humano. A partir da metade do Pernambucano, já dava para perceber a queda de rendimento. Na Série D, foi deslocado da ponta esquerda para a ponta direita, fez uma boa primeira fase, mas depois o desempenho despencou. E quando o jogador começa a oscilar, é natural que perca espaço. Na reta final da competição, Thiaguinho já era reserva. Renato, jogador que chegou com a confiança do técnico Marcelo Cabo, assumiu a titularidade e passou a ocupar o espaço que antes era dele. Quando entrava, Thiaguinho pouco contribuía. Teve jogos em que parecia desconectado, sem confiança, tomando decisões erradas. A torcida já começava a perder a paciência e os questionamentos começaram a surgir com mais força. Ainda assim, Thiaguinho tem contrato com o Santa Cruz até o fim de 2027. Ele e João Pedro são 2 nomes com vínculo renovado e com longa duração. O problema é que manter no elenco um jogador que já viveu o auge no clube, mas que hoje não entrega mais a mesma intensidade, é arriscado. O clube precisa se reinventar, e manter peças que já não agregam mais o suficiente pode atrapalhar o processo de reconstrução. E é nesse cenário que surge o ABC. Segundo informações da Rádio 96 FM, de Natal, o Clube Potiguar entrou em contato com o Santa Cruz para iniciar as conversas visando a contratação de Thiaguinho. A proposta seria para a próxima temporada, e o ABC, inclusive, parece estar de olho em vários nomes do atual elenco coral. Já tinham tentado Rodriguinho antes, chegaram até a assinar um pré-contrato, mas o Santa segurou. Agora é a vez de Thiaguinho entrar na mira. Vale lembrar que Thiaguinho já teve uma rápida passagem pelo próprio ABC em 2021. Jogou apenas 2 partidas, mas deixou sua marca com 2 gols.
O desempenho foi suficiente para chamar a atenção do Vila Nova, que acabou fechando com o jogador naquela temporada. No entanto, mais uma vez, ele não conseguiu se firmar. E essa é a história que se repete na carreira dele. Sempre que sobe um degrau, não consegue manter o nível de atuação e acaba retornando para clubes de Série D, como a Jacuipense, que sempre funcionou como um porto seguro para o atleta. A verdade é que Thiaguinho é um jogador de Série D. Essa é a prateleira em que ele melhor se encaixa. Jogadores assim até podem brilhar em clubes maiores, desde que evoluam em aspectos cruciais, e no caso dele, o problema é antigo: finalização. Se ele fosse um finalizador mais eficiente, provavelmente estaria hoje em outro nível. Porque vontade ele tem, raça ele entrega, mas isso não basta quando se perde chances claras em jogos decisivos. Para o Santa Cruz, a negociação com o ABC parece uma oportunidade de ouro. O clube precisa reformular o elenco, enxugar a folha, abrir espaço para novos nomes. E emprestar Thiaguinho pode ser uma boa saída. O jogador ainda tem mercado, ainda pode render em outro contexto, com um outro treinador, outro ambiente. E quem sabe no ABC ele não reencontra o bom futebol, como naquela breve passagem de 2021. Mas, para o torcedor coral, a sensação é de fim de ciclo. Aquele sentimento de que a história com Thiaguinho já deu o que tinha que dar. A insistência em jogadores que já provaram suas limitações acaba travando o processo de evolução do clube. E o Santa precisa mais do que nunca pensar grande, pensar à frente, sair da mesmice. O elenco que disputou a Série D este ano precisa ser desmontado. Não dá para continuar apostando nas mesmas peças e esperar resultados diferentes. O Santa Cruz, se quiser almejar o acesso em 2026, vai ter que montar um time competitivo, com jogadores que entreguem técnica e mentalidade vencedora. Manter Thiaguinho, nesse contexto, seria mais um passo para trás do que um projeto de avanço. E se a gente parar para pensar friamente, essa possível ida de Thiaguinho para o ABC é, na verdade, um desfecho natural de uma trajetória que já vinha pedindo um ponto final. Não tem mais clima, não tem mais expectativa e, principalmente, não tem mais espaço técnico para ele seguir vestindo a camisa do Santa Cruz como peça central. A relação que começou com esperança e até bons momentos, foi se desgastando aos poucos, até chegar nesse ponto em que ambas as partes parecem prontas para virar a página. Thiaguinho tem 27 anos. Não é mais aquele jovem promissor que pode ser moldado ou lapidado. Ele já é um jogador formado, com características bem definidas. Rápido, aguerrido, bom de movimentação, mas fraco na conclusão. Isso já se provou em diferentes clubes e diferentes contextos. Não foi por acaso que ele rodou tanto e nunca conseguiu se firmar em divisões superiores. No Vila Nova não rendeu, no Remo foi discreto, e em todas essas passagens o final era o mesmo, a volta para Jacuipense ou clubes da mesma prateleira. O que mostra que, na prática, ele nunca conseguiu se adaptar ao ritmo e à exigência de competições acima da Série D. E o curioso é que ele já mostrou lampejos de talento, teve partidas muito boas, gols importantes, arrancadas que decidiram jogos. Mas sempre que o cenário pedia constância, faltava algo. Quando o Santa Cruz precisava de um atacante decisivo, que resolvesse em uma ou duas chances, Thiaguinho exigia 4, 5 oportunidades para fazer um gol. E no futebol profissional, onde o espaço é curto, o tempo é mínimo e a margem para erro é quase zero, isso pesa demais. Ainda mais jogando num clube como Santa Cruz, onde a cobrança é diária e a torcida não perdoa falhas repetidas. A própria torcida, que já apoiou muito o jogador, foi perdendo a paciência aos poucos. E isso ficou claro nos momentos em que ele desperdiçou gols decisivos. No Arruda, quando perdeu aquela chance clara contra o Sport, num jogo marcado pelo apagão, muita gente já questionava se ele tinha condição de ser titular. E aí veio outro clássico, de novo contra o Sport, dessa vez no Pernambucano de 2024, e ele repetiu o erro, perdeu outro gol na cara do goleiro. Em partidas como essas, um único lance pode definir o futuro de um jogador num clube. E com o Thiaguinho, infelizmente, esses lances ficaram marcados negativamente. Mesmo assim, ele ainda teve respaldo dentro do clube. A comissão técnica tentou recuperá-lo, deu novas oportunidades,
e o começo do ano até foi animador. Mas os problemas pessoais pesaram. A perda de pessoas próximas, doenças na família, tudo isso abalou o emocional do jogador. E quando o psicológico não está alinhado, o rendimento em campo cai naturalmente. A intensidade dele diminuiu, a confiança sumiu, e as atuações foram ficando cada vez mais apagadas. Era visível que ele já não estava no mesmo ritmo. A mudança de lado, saindo da esquerda para atuar na ponta direita, até que deu certo por um tempo. No primeiro turno da Série D ele foi útil, fez gols, participou das jogadas, mas depois voltou a cair. E o Santa Cruz, que precisava de constância para brigar por algo maior, não teve isso em Thiaguinho. No momento em que era necessário subir o nível, ele estagnou. E aí surgiu Renato, jogador da confiança de Marcelo Cabo, que foi ganhando espaço e assumiu a titularidade. Thiaguinho virou o banco. Entrava pouco e, quando entrava, mal tocava na bola. O treinador apostou na experiência de Renato e, mesmo que ele também não tenha sido um grande destaque, entregava mais segurança do que Thiaguinho naquele momento. E aí fica claro como o futebol é dinâmico. Um jogador que começa o ano como peça-chave, pode terminar a temporada sem sequer ser cogitado no time titular. E isso aconteceu com Thiaguinho. Perdeu espaço, perdeu confiança, e agora está prestes a perder também a camisa coral. E o mais interessante nessa história é que o ABC, que hoje tenta sua contratação, parece estar fazendo uma espécie de reconstrução inspirada no elenco do Santa Cruz. Já tentou Rodriguinho, agora tenta Thiaguinho, e não seria surpresa se outros nomes entrassem no radar. Isso mostra que, apesar de tudo, os jogadores do Santa Cruz ainda têm mercado, mesmo que em clubes do mesmo nível. E no caso de Thiaguinho, o histórico dele no ABC, embora curto, foi positivo. 2 jogos, 2 gols, uma média absurda, mesmo que insuficiente para avaliar seu desempenho em longo prazo. O ponto é, Thiaguinho ainda pode render. Mas precisa estar no ambiente certo, com menos pressão e talvez com um sistema de jogo que favoreça suas características. Num time mais reativo, que joga no contra-ataque, ele pode ser útil com sua velocidade. Num esquema que exige mais técnica e precisão nas finalizações, ele vai sofrer. E é exatamente isso que o Santa Cruz não pode mais arriscar. O clube precisa ser mais eficiente nas escolhas, principalmente em um momento tão crítico como esse, onde o planejamento precisa ser impecável para não repetir os erros dos últimos anos. O torcedor cansou de viver a mesma história. Reformulações que não reformulam nada, contratações que não acrescentam, apostas que já foram testadas e não deram certo. Insistir em Thiaguinho, depois de tudo que já foi visto, seria mais um capítulo dessa novela que precisa acabar. É hora de apostar em algo novo, buscar alternativas que realmente elevem o patamar da equipe. A própria renovação contratual de Thiaguinho até 2027 já foi vista com desconfiança por parte da torcida. Muita gente questionou a lógica de estender o vínculo com um jogador que não vinha entregando desempenho suficiente. Mas a diretoria, naquele momento, acreditava que ele poderia retomar o bom futebol. Só que o futebol não espera. E o tempo mostrou que essa aposta não se pagou. Agora, com o ABC interessado, surge a chance de aliviar a folha, abrir espaço no elenco e ainda manter uma boa relação com um clube do mesmo porte. Se o ABC assumir os salários e oferecer um ambiente onde o jogador possa reencontrar o melhor de si, excelente para todos os lados. O Santa Cruz se livra de um problema, o ABC ganha um reforço que pode render, e Thiaguinho tem a oportunidade de recomeçar num lugar onde já foi feliz, ainda que por pouco tempo. Do ponto de vista de gestão, esse tipo de movimentação é o que se espera de uma diretoria que aprendeu com os erros. Saber a hora de segurar e, principalmente, a hora de liberar. Jogadores têm ciclos. E o ciclo de Thiaguinho no Arruda parece encerrado. Forçar a continuidade seria insistir num projeto que já mostrou suas limitações. O momento agora é de tomar decisões frias, mas necessárias. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O mundo do futebol local está em choque.
Fontes dentro do STJD teriam confirmado que a partida entre Barra e Santa Cruz, realizada recentemente, foi anulada oficialmente, e a decisão já provoca um verdadeiro burburinho nos bastidores do esporte. Segundo informações não oficiais que circulam em grupos de torcedores e nos corredores dos clubes, a medida extrema foi motivada por denúncias gravíssimas envolvendo supostas irregularidades dentro e fora de campo, mas os detalhes ainda permanecem cercados de mistério. O clima de tensão começou a se espalhar logo após o apito final, quando torcedores de ambos os lados começaram a questionar decisões polêmicas da arbitragem e a conduta de alguns jogadores. Fontes próximas à direção do Barra garantem que o clube está perplexo com a medida e que pretende colaborar integralmente com o STJD, enquanto Santa Cruz se limita a uma postura mais cautelosa, aguardando a divulgação completa dos relatórios que motivaram a anulação. Nos bastidores, o rumor é que a suspensão do resultado vai muito além de uma simples falha técnica. Há comentários sobre possíveis indícios de manipulação de resultados e até questionamentos sobre a integridade de contratos e transferências recentes de atletas. Apesar de nenhuma acusação formal ter sido divulgada publicamente, a comunidade esportiva já entrou em modo de alerta, com torcedores, ex-jogadores e jornalistas especulando o que pode ter acontecido nos vestiários e nos arredores do estádio. Seja como for, a repercussão não se limita às 4 linhas. Redes sociais explodiram com debates acalorados, memes e teorias conspiratórias sobre a verdadeira razão da anulação. Para muitos especialistas, esta decisão do STJD pode marcar um ponto de virada na forma como jogos são supervisionados e como denúncias graves são tratadas no futebol regional. Enquanto a expectativa cresce, o clima é de pura incerteza. Clubes rivais observam atentos, torcedores dividem opiniões e a imprensa esportiva corre para apurar qualquer pista que explique a medida drástica. Uma coisa é certa, o episódio entre Barra e Santa Cruz entrará para a história como um dos maiores rumores do futebol local, e todos os olhos agora estão voltados para o STJD, que promete esclarecer os detalhes, mas mantém o suspense que só aumenta o burburinho. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!